aberto para a apresentação, não ficar um monte de coisa repetida, para vocês me perguntarem, quem quiser perguntar, quem quiser falar nada, me fala, quem quiser depois mandar e-mail para mim, pode mandar, estou à disposição aqui. Espero que não tenha sido muito chato, eu falei para caramba, não estava nem olhando para vocês. É ruim esse negócio para caramba, não me acostumei com isso não, ficar falando para o computador, não sei se vocês estão dormindo, se estão acordados. Não é ruim isso, né? Eu estou inscrito aí na pergunta, por favor, se não tiver ninguém na frente do Silvânio. Oi. No chat, até então, não tem pergunta, né? Tem as pessoas que precisaram sair por conta de compromissos, né? Parabenizando o momento do professor, né? As contribuições que ele trouxe. Então, Robson pode tomar a frente aí na sua pergunta, né? O primeiro da lista. Beleza. Primeiramente, queremos agradecer, né, ao professor Marcos Bessa aí pela participação. Seja muito bem-vindo e sempre será aqui no GPEM. E eu fiquei pensando o seguinte, Bessa, será que o trabalho com a educação inclusiva, né, com esses estudantes que você tem colocado, né, estudantes cegos, surdos, ou de alguma outra natureza, né, algum outro tipo de deficiência, seria uma quebra de contrato aí da teoria de Brousseau nessa perspectiva? Ou seja, talvez ele não tenha pensado que esses fenômenos poderiam acontecer, já é uma leitura tua, ou você acha que está lá na teoria e os pesquisadores ou professores é que vão ter que fazer essa adequação? Então, tentando melhorar a pergunta, será que o trabalho, né, com a matemática inclusiva, né, com o ensino de matemática inclusivo, seria um efeito de contrato, uma quebra, né, desse contrato didático aí, dentro da teoria de Brousseau ou não? Ou está lá dentro só o professor que precisa realmente ter esse olhar, colocar esse par de óculos aí para conseguir lidar com essa situação? Vê bem, Robson, olha só, ela vai ser uma ruptura do contrato a partir do momento em que você não sabe que você tem um aluno que tem necessidade de uma educação especial na tua sala. Aí você vai ter uma ruptura de contrato. Então, assim, às vezes, a secretaria não lhe avisa, a escola, a direção da escola não lhe avisa, ou então esse aluno ele entra durante já o teu curso. Então, aí você vai ter uma ruptura de contrato, porque você tem uma expectativa, né, por parte desses de entendimento desses alunos e que vai causar essa ruptura. Mas se você já sabe que você tem um aluno com necessidade de educação especial, aí você já não tem mais uma ruptura. Você vai ter que construir essa tua sala, essas tuas relações com esses alunos, incluindo ele. E isso é quando o professor pensa nesse caso, né? Porque tem casos, e a gente vai vendo casos, assim, situações que são horrorosas, assim, a gente vai trabalhando com inclusão, a gente vai vendo algumas situações que são horrorosas. Tem professor que ele não... Você vai perguntar sobre... Uma vez eu fui conversar com um professor sobre um aluno surdo, a gente estava numa entrevista junto com o meu outro orientando, e aí fomos conversar sobre o professor, aí o professor virou e falou assim, cara, o menino lá, o menino que é surdo, ele não sabia nem o nome do aluno, é o menino que é surdo, então é com fulano, que era o intérprete. Você fala com ele que qualquer informação sobre o aluno surdo é com o intérprete. Ou seja, ele não mudou nada, entendeu? O cara continuou dando aula dele do jeito dele, e o aluno está ali dentro da sala de aula e para ele já está satisfeito, ele acha que já está bom. Entendeu? Então, assim, aí vai depender do professor de como é que ele vai construir isso. Né? Ela vai ser uma ruptura a partir do momento em que você tem uma expectativa de uma sala e ela não condiz com aquela expectativa. Né? Agora, também há rupturas desse contrato, como você coloca, Robson. Quando você constrói um meio, por exemplo, teve uma aula que a gente foi assistir, que eu gravo muita aula, e assim, em Juiz de Fora me dá uma oportunidade, lá a gente trabalha com políticas públicas, lá eu não trabalho diretamente com didática da matemática, lá eu trabalho com políticas públicas, então, é na formação de gestores. E aí, eles filmam muitas aulas de alguns professores para a gente discutir, olhar, ter olhares diferentes, como é que a gente pode ajudar, enfim. E aí a gente vê muita aula. Aí tem uma aula lá que o professor ele foi querer trabalhar com números decimais e ele levou
moeda. Levou aquele banco, tipo banco imobiliário, com moedas falsas, com notas falsas, para trabalhar com os alunos. Ok. Só que ele chegou para trabalhar, os alunos não conheciam as moedas. Então, aí teve uma ruptura de contrato, entende? O meio que ele construiu, o meio objetivo que ele construiu, que foi aquelas moedas, aquelas notas, ele não funcionou. Ele não funciona porque o aluno ele não conhece, ele desconhece o meio que ele vai usar. Então, ele vai ter que reconstruir, aí tem uma ruptura de contrato, e o professor ele vai ter que agir, e aí ele está naquele momento menos um, em que ele está observando. Quando ele observa, ele fala, caramba, vocês não sabem quais são as moedas e as notas financeiras? Não sabemos. Então, não adianta. O trabalho que ele fez não adianta. Ele vai ter uma ruptura ali completa, né, da expectativa que ele fez. Ele vai ter que reconstruir aquele meio. Né? Não adianta o professor insistir com aquele meio que está ali, construir, ele não vai dar conta. Não vai dar conta para o aluno construir sobre os números racionais, sobre a representação de números racionais que ele estava querendo trabalhar. Entende? Então, essa situação em que você tem rupturas de contrato e a teoria das situações didáticas por trás, com a reconstrução do meio, é o tempo todo. É o tempo todo. Okay. Ela é a ação do professor, na reconstrução do meio já é uma micro-ruptura de contrato. Porque, assim, Fernando, que avançou muito mais nos estudos de contrato didático, eu acho que é uma das referências que a gente tem aqui em Pernambuco de discussão de contrato didático, até mesmo do Brasil, Fernando Emílio, ele mostra que essas coisas são micro-rupturas, né? Porque você vai... Uma ruptura bem particular, ele não quebra o contrato como um todo, né? Ele não faz uma ruptura total que você tem que reconstruir um novo contrato que vai mudar tudo, não é. Você faz micro-rupturas e essas micro-rupturas elas acontecem justamente, e um dos momentos que você vai ver é justamente nessa reconstrução do meio, né, que você tem que alimentar esse meio com novos elementos para que o aluno ele possa entrar naquela situação didática e poder, por ele mesmo, construir aquele conhecimento que você colocou ali para brincar com ele. Ok, Marcos. Obrigadão. Show de bola. Só um comentário. Quando é que essa discussão vai chegar na academia, hein? Entre os colegas, os pares? Rapaz, olha, assim, a gente tem que começar a ampliar nossas ações dentro da academia também, né? Porque, assim, eu estou aqui na UFCG, né? Na UFCG, o curso da UFCG não tem nenhum professor da área didática da matemática aqui, em Campina Grande. Não tem. Eu estou no campus de Sumé, eu estou indo para Caruaru, né? Eu estou sendo transferido para Caruaru agora, né? Estou sendo redistribuído para Caruaru. Mas, assim, o curso da UFCG não tem nenhum professor de didática da matemática. Então, essa discussão para chegar lá dentro fica difícil. E aí a gente tem que começar a ocupar esses espaços, né? Criar essas discussões dentro dos nossos cursos de licenciatura, mas ela é um campo de resistência, né? Isso. Os professores, eles não conseguem perceber a questão da educação matemática como um elemento, né? E assim, eu acho que a gente está tendo um revés agora, maior ainda, né? Se a gente estava começando a andar um pouquinho, tomou uma cacetada para trás, porque quando você começa a discutir essa questão da ciência como um elemento que qualquer um sabe qualquer coisa, é como se você soubesse fazer conta, você sabe matemática. Né? Então você, criança, isso é do senso comum. Né? Uhum. Hoje em dia as verdades elas estão vindo do senso comum. A criança sabe fazer conta, vai ser professor de matemática, como se matemática fosse resolver conta, entende? Matemática é muito mais do que isso. Matemática é uma forma de pensar, é uma forma de conceber o mundo, é uma forma de você interagir com ele e tentar resolver algumas soluções. É só a gente pensar, né? Que o último número que a gente conhece, o zero, ele é do século X da era cristã, né? No ano 900 que o zero aparece. Né? Então, até então a matemática não existia e a gente não tinha os números induaráveis, né, do jeito que a gente opera. Beleza, diz aí,
Marcos Bessa, parabéns aí pela palestra. A voz do Lula. Sua fala vai contribuir muito na vida de muita gente do Brasil inteiro que busca, né? Pelo menos eu, quando fiz mestrado, eu busquei muito no YouTube. O acesso muitas vezes não é tão fácil, né? Às vezes vem numa língua estrangeira, às vezes a gente tem que estar lendo na sua parte escrita. E eu acho que algumas ferramentas, né? Às vezes a gente está no trânsito, no engarrafamento, e a gente pode ter essa possibilidade de estar escutando uma teoria dessa, principalmente quem está fazendo mestrado, doutorado. Então, acho que a gente ganha muito com isso, para poder a gente já lendo e já escutando também uma palestra rica como essa, né? Acredito que o estudante de pós-graduação vai ganhar muito com a sua fala. Eu tenho uma dúvida aqui para tirar contigo. Vou trazer um pouco aqui das avaliações, né, sistêmicas, na ideia do distrator, que é as partes erradas, né, das alternativas. A gente tem uma que é o gabarito, as outras 3 ou 4, dependendo do segmento que a gente esteja trabalhando, chamados distratores, e aquilo ali tem uma lógica, né? Tem um erro que mostra até onde o aluno aprendeu ou deixou de aprender, né? Para poder depois o professor fazer a tomada de decisão. Aí vou entrar agora nessa discussão da caixa preta do meio, né? Do Millier. Então, assim, quando a gente faz uma diagnóstica, né? Para poder entrar um novo objeto na sala, um novo objeto de ensino, aí eu faço uma diagnóstica para saber até que ponto o aluno ele tem compreensão sobre aquele objeto, para poder eu criar esse meio, né? Vamos dizer assim. Aí a minha dúvida é, após eu criar, eu preparo uma atividade de múltipla escolha, com questões de múltipla escolha, e aí eu vou ter aí, vamos supor, eu coloquei 5 alternativas, ou 4, e 3 delas são alternativas incorretas, que são os distratores, né? Então, eu vou ter ali em torno de grupos de 4 grupos que pensam erroneamente e são grupos diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma sala de 40 alunos, 10 marcaram B, que é errada, 8 marcaram C, que é errada, e 9 marcaram E, que é errada. Um exemplo. Quando eu for entrar com esse objeto para trabalhar, que eu pensar na construção desse milieu, né, desse meio, como é que eu entro? Eu vou ter que preparar, né, de acordo com a resposta de cada aluno errada. Vamos supor que sejam 3, 4 grupos de alunos, né? Eu vou entrar com 3, 4 milieu para poder trabalhar essas situações, para poder fazer com que o aluno alcance o objetivo, né, que eu trago, que eu quero que ele se aproprie, ou eu trabalho com o milieu e vou mexendo na situação de ação, retroação, para poder atingir os 4. Eu não sei se eu me claro. Eu não sei se eu preparo 4 para cada tipo de pensamento errado, para poder fazer com que eles alcancem, ou eu preparo 1 e o jogo fica na situação de ação e retroação para poder atingir os 4. Como é que eu faço isso, no teu ponto de vista? Vê só, isso vai depender muito do saber. Né? Entendi. Assim, isso vai depender muito do saber que você estiver trabalhando. Se você tiver condições de fazer com que você lance mão de uma tarefa, né, em que eles reflitam sobre, que eles possam refletir sobre esses 4 caminhos, que você consiga traçar dentro dessa atividade que você vai passar, dessa tarefa, que eles consigam refletir sobre esses 4 momentos. Por exemplo, lá tem uma atividade, né, o 2 elevado a 2, né, dá 4, mas aí o 2 elevado a 3, aí você vai ter o aluno que vai dar 6, o aluno que vai dar 5, o aluno que vai dar 8, né? Então, se você conseguir fazer com que esse aluno ele reflita sobre esses 4 pontos, beleza. Senão, você vai ter que alimentar, em momentos diferentes, cada um desses pontos. Né? Porque, assim, você vai ter, normalmente uma questão ela só vai envolver um determinado saber, né? Então, você vai ter uma equação de segundo grau, você vai querer operar uma equação de segundo grau de uma determinada maneira, ou lançar a mão
de uma operação de subtração, de extração de raiz, enfim, eles podem errar por caminhos diferentes. Né? Então, assim, o que você tem que pensar é se você consegue construir uma tarefa em que faça com que os alunos caiam, né? Necessariamente, eles vão cair nessa situação e vão ter que passar por essa situação, ou seja, vão ter que agir, tentar validar e ver que dá errado, eles vão ter que retroagir para tentar repensar e formular novamente para poder tentar validar até que eles consigam identificar. Se você conseguir fazer com essas 4 outras alternativas falsas, ótimo. Senão, você vai ter que construir tarefas que eles resolvam, tarefas distintas, tarefas diferentes, para que eles possam refletir sobre esse momento. Porque, assim, uma coisa também não tira a validade da outra, né? Porque, assim, se ele errou, por exemplo, A, B, C e D, a A era certa. Se ele errou a B, não quer dizer que ele saiba que a C está errada também e a D, entende? Então, você pode construir situações em que eles passem por todas essas atividades e você consiga trabalhar com eles, né? de forma diferente. Construir mecanismos, tarefas em que eles vão refletir sobre isso. O que eu acho que é mais legal é que, assim, a teoria das situações didáticas, ela permite com que você construa diferentes tipos de metodologia, porque ela é uma teoria, né? Ela não é um método, né? Ela é uma teoria que ela pode fornecer. Um deles é a resolução de problemas. Né? A resolução de problemas é uma das metodologias que variam da teoria das situações didáticas. Porque você coloca, né, teoricamente, numa situação, problema, você coloca um aluno numa situação em que ele não sabe resolver de forma direta. Então, ele está numa situação ali didática, ele também não está percebendo que ele vai ter que construir aquele novo conhecimento que ele ainda não tem essa ferramenta para poder resolver aquela tarefa. Uma outra metodologia é a engenharia didática. A engenharia didática também, né, ela é uma metodologia que deriva da teoria das situações didáticas. E aí você tem a mais recente, que é o percurso de estudo e pesquisa, entendeu? E uma outra maneira de você trabalhar, às vezes, Diógenes, que você dá conta de vários equívocos que os meus alunos podem trabalhar, é fazer com que eles trabalhem em grupo. Né? Em que as tarefas sejam em grupos de 3, sabe? Aí você permite com que o diálogo entre eles, que aí é uma coisa que é engraçada, né? Você tem um juiz, o juiz não dá uma sentença sozinho, ele tem os assessores dele, ele tem todo mundo para trabalhar com ele, para ele tirar dúvida, para ele fazer. Ele não dá a sentença sem ler o texto, né? Pegar a lei lá, o original, sem procurar na internet se alguém já tem um parecer igual àquele. Tá entendendo? Um médico não faz uma cirurgia sem ter estudado outras cirurgias, sem ter um outro colega do lado acompanhando para ajudar ele naquele momento, sem ter um instrumentista, sem ter um anestesista, ou seja, trabalha sempre de forma colaborativa, né? A gente, enquanto professor, a gente se reúne para elaborar um programa, a gente se reúne para elaborar uma disciplina, uma ementa, a gente... né? Teria que ser assim, trabalho em conjunto. O único lugar que a gente não pode trabalhar em conjunto é na escola. Aí, na escola, a gente chama de cola isso, né? Se a gente deixa os alunos trabalhando junto, eles estão colando, né? Mas, na verdade, o mundo, a vida como um todo é um trabalho em conjunto. Então, assim, a escola, infelizmente, ela não tem permitido com que essas crianças e adolescentes trabalhem em conjunto. E a gente tem que permitir eles acessarem a internet. Né? A gente está aqui, tem um monte de página aqui aberta no meu computador, né? Não estou usando agora, mas vocês podem estar usando, né? YouTube, vocês podem estar usando o WhatsApp, recebendo já informação de uma coisa ou de outra, e ao mesmo tempo aqui. Vocês têm que ter esse acesso a essas informações. Por que as crianças não podem ter? Por que a gente não pode permitir com que eles estudem por eles, permitir com que eles façam essas discussões usando esses mecanismos, né? A gente não pode usar o livro, tem que decorar a tabela periódica, tem que decorar a fórmula, tem que decorar... Por que eles não podem? Entende? Então, dentro desse diálogo, né, colaborativo,
entre eles podem chegar a resultados interessantes e que a gente consiga avaliar isso de forma positiva, entende? Tu sabes que eu trabalho lá com essas coisas desses descritores, essas coisas todas, né? E eu acho fantástico esses descritores. Ele é uma ferramenta extremamente fantástica, né? E muitos de nós, professores, a gente não sabe usar isso, né? Por exemplo, o professor ele vai montar uma prova de múltipla escolha, aí a resposta dá 10. Aí ele bota lá a primeira 10, a outra 11, 12, 13, 14. Por que 11? Por que 12? Por que 13? Não, eu botei porque era. Para completar A, B, C, D, E. Está entendendo? A mesma coisa é o cara que vai trabalhar com jogos. Aí eu quero trabalhar com tal jogo. Aí você pergunta, para quê? Aí o cara, não, para trabalhar com o jogo. E você vai fazer o que com esse jogo? Esse jogo vai te levar aonde? Né? São essas questões que às vezes tem que refletir, né? E aí você traz essa coisa da avaliação como um elemento da gente identificar os nossos alunos, é extremamente importante. E as crianças, os nossos professores não usam isso. Não permitem que os nossos alunos... Eu entro em salas de aula, às vezes, que o professor fica com um saquinho e os alunos botando o celular lá dentro. Ah, Maria, cara, o celular é importante, fazer uma conta para fazer, sabe? Meu menino agora está no 4º ano, aí a professora deixou ele usar a calculadora, aí teve um pai que falou, como é que deixa usar a calculadora? Aí eu perguntei, porra, cara, por que ele não podia usar a calculadora? Quando ele for fazer o Enem, eu falei, porra, maluco, ele vai fazer o Enem daqui a uns 8 anos, cara, já está querendo lascar o menino aqui agora, deixa o moleque usar a calculadora. Quando ele chegar lá, ele já aprendeu, porra. Tem 8 anos para ele aprender a usar. Você vai ter que o cara agora, chega lá, ele já esqueceu. Então, assim, essa coisa de você deixar de forma colaborativa essas falhas e esses erros, né, eles facilitam. Então, assim, a construção do meio, quando a gente constrói o meio, que a gente consegue construir ele amplo, e que permite com que esses alunos pesquisem, estudem e procurem alternativas, até dentro da sala de aula mesmo, para apresentar, né? E uma das maneiras que a gente tem é esse momento de institucionalização, é pedir para o aluno, poxa, explicar por que é aquilo, né? Por que é assim, por que você acha. Isso é muito legal, entende? Mas a gente não permite. Às vezes eu acho que o professor tem medo, né? Do moleque encontrar um vídeo no YouTube que o cara explica de uma maneira diferente do que ele sabe, e aí o professor vai ficar enrolado ali na hora de explicar. Pô, eu não sei como é que funciona isso, e ficar com vergonha de falar que não sabe, porque parece. Porque eu acho que a sala tem que ser dessa forma. A construção do meio ela tem que permitir isso, esse diálogo entre eles. E aí facilita muito, Jorge, essa proposta de você conseguir atender a diferentes alunos de diferentes maneiras. E uma das maneiras até que, assim, é super complicada, e assim, eu também estou dizendo isso porque eu tenho estudado inclusão, eu tenho aprendido, e eu tenho avançado nessas discussões. Isso não é meu, não, né? Esse pensamento não é meu, esse é pensamento de aprendizagem mesmo que a gente tem feito com os estudos. Que é, por exemplo, quando você coloca uma criança com a necessidade especial nesse grupo, entende? No grupo, um surdo no grupo de ouvintes, para eles trabalharem juntos. Eles vão se comunicar. Eles vão arrumar um meio de interagir com o cego. Eles vão arrumar um meio. Entende? E aí é importante, porque aí a gente começa a entender as deficiências, as necessidades de um e de outro, e aí a gente começa a ter respeito pelas incapacidades que nós temos. Todos nós temos incapacidades, né? Das limitações, das nossas... E aí a gente começa a respeitar o outro pelas diferenças, entende? As pessoas, elas têm as diferenças delas, todos nós temos, e às vezes a gente não respeita essas diferenças, porque a escola não permite que a gente, não nos permite, nessa nossa formação de cidadão, entender essas diferenças. Kátia, deixa eu só completar aqui com uma coisa que eu vi que foi fantástica. Na escola da minha filha, tem uma menina que ela tem autismo, né? Mas o autismo dela mexeu muito na parte motor dela, a parte cognitiva dela
fantástico, assim, ela não tem problema. Então, ela consegue assistir aula. Então, ela tem problema em fala e na questão de locomoção motora. E aí, ela estava na sala, e a garotinha saindo assim, aí ela quis brincar com a coleguinha e segurou no cabelo da coleguinha. Aí a coleguinha gritou. Porque doeu, né, pô? Segurou no cabelo. Eu tenho pouco. Se segurar, eu vou gritar porque vai acabar o que eu tenho. Mas, assim, segurou no cabelo da menina e doeu. Aí a mãe dessa criança ficou desesperada. E aí começou a gritar com a menina que estava segurando o cabelo, a autista. Só que ela, quando ela fica nervosa, ela trava. Entendeu? Ela não tem, ela é diferente, entende? Ela age diferente, travou. E a mãe começou a gritar. Aí a menina, a filha, vira para a mãe e fala assim, mãe, calma. Ela é assim. Se você continuar gritando, ela não vai me soltar. A criança não tem 8 anos, pô. Estava falando isso com a mãe. Você não está entendendo, mãe. E a mãe gritando, desesperada, solta minha filha, solta minha filha. Não, ninguém vai abrir a mão daquela menina, ninguém. E a garotinha calma. Só gritou na hora que puxou o cabelo. Calma, com o cabelo preso. Mãe, calma, ela vai soltar. Calma, mãe. E a mãe gritando. Entende? Então, assim, as crianças, elas conseguem, elas entendem uma outra e se respeitam. Depois que a gente fica velho, é que a gente não respeita mais. Então, assim, essa coisa da gente trabalhar em conjunto, ela é uma forma, eu tenho achado, assim, uma forma muito legal da gente atingir as diferentes necessidades. Porque, assim, às vezes tem alunos também que não entenderam nada e ficam que nem vaca de presépio na sala de aula, porque tem vergonha de falar, porque tem, né? Fica só assim. Você sabe que o cara não entendeu nada, né? E ele só fica assim balançando para você. Alguém tem alguma dúvida? O moleque fica lá. E aí, como é que você vai agir com isso? Né? Às vezes o menino é tímido, a menina é tímida, né? Então, essas influências todas que acontecem, como é que você vai agir com isso? Então, você deixar eles trabalharem em conjunto, eles conversam entre eles têm um diálogo entre eles, não tem a relação de poder que a gente tem, que aí facilita eles poderem perguntar e agir dessa forma. Eu espero que eu tenha conseguido te responder, Kátia, tu levantaste a mão. Obrigado, Marcos. Oi, Marcos. Eu queria tirar uma dúvida em relação quando você fala sobre a situação adidática. Né? Em que situação isso acontece? Em que espaço? Se sala de aula ou fora de sala de aula? E o papel do professor nisso? Gostaria que você explicasse um pouco, para eu entender melhor. A situação didática é quando você coloca ele dentro de uma situação em que o aluno, dentro da sala de aula, você vai construir uma tarefa para esse aluno trabalhar, tá certo? Vou dar um exemplo para você. Quando eu estava estudando lá fora, eles fizeram, lá em Barcelona, lá eles têm um sistema de bicicleta, que você, com o teu cartãozinho da universidade, ou cartão de ônibus, essa coisa toda, você passa, pega a bicicleta e vai embora. Aí você está numa parte da cidade. Aí você está numa biblioteca lá. Você pega a bicicleta lá e vai andando até a estação do metrô. Aí deixa a bicicleta lá. Aí você desce na outra estação do metrô, aí você pega outra bicicleta, e você você quer ir para a tua casa. Aí você pega outra bicicleta na estação do metrô, aí você vai e deixa nos boxes lá que eles têm, né, nas garagens lá que eles deixam essas bicicletas. E aí teve uma pergunta que o professor fez na sala de aula para uma turma de urbanismo, né, de urbanismo lá da universidade. Perguntou assim, quantas bicicletas tem que ter em cada setor desse para que não haja nem falta nem excesso de bicicleta? Só fez essa pergunta. Então, assim, aí eles tiveram que trabalhar com uma matemática extremamente poderosa que o professor queria que eles trabalhassem, né, que envolvia matriz, envolvia um monte de coisa. Ou seja, o aluno não sabia que ele tinha que trabalhar com matriz. Na hora que ele começou a pesquisar para poder responder isso lá no computador, ele começou a pegar quantas tem, quantas bicicletas tinham, quantas que tem que ter isso, quantas que tem que ter aquilo, que ele começou a pesquisar, o cara chegou e falou assim, não, tem que ter uma hora que, cara, vou ter que usar matriz aqui. Então eu vou ter, mas só que eu não me lembro de matriz, eu vou ter que voltar lá para estudar matriz. Então aí o moleque vai lá,
procura na internet matriz, aí começa a estudar matriz, como é que eu faço matriz, como é que eu faço determinante, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Ou seja, isso é uma situação adidática. O professor ele tinha uma intenção, e aí ele construiu um meio, que foi verbalizado, ele construiu um meio para que, aí, permitindo que o aluno use internet, use computador, trabalhe em grupo, esse meio que ele construiu, para que o aluno, ele visite, como o Chevalier chama, de visitar essa obra, que a obra que ele queria que ele visitasse fosse matrizes. Então, o aluno teve que ir em matriz para poder responder essa questão. Só que o aluno não sabia que ele ia visitar a matriz e que o professor queria voltar a trabalhar com matriz. Entende? Então, o aluno está numa situação que a gente chama de situação adidática. Ele está envolvido na situação, só que ele não sabe que ele está construindo algo em cima de um saber que é envolvido. Mas a situação didática tem a participação do professor aí ou não? Porque, assim, eu vejo que ele entra para criar a situação. Isso. E depois fica só por conta do aluno. Isso. E aí você fica na posição de observador, que é aquela posição N-1. Você fica observando. Porque, assim, pode ser que você tenha construído esse meio e esses alunos não deem conta. Porque, por exemplo, eles não sabem usar a internet, não sabem pesquisar, não souberam onde pesquisar, não souberam. Aí você está observando e aí você complementa esse milieu. Aí você chega e você fala assim, poxa, o que vocês acham de olhar se tem isso aqui já aconteceu em algum lugar? Aí os alunos vão procurar na internet. O que o professor não pode fazer é chegar e falar assim, ó, por que vocês não usam matriz aí, ó? Usa a matriz aí, vê se não dá certo. Isso é que o professor não pode fazer. Mas ele está sempre ali Ele não mostra o caminho, né? Não, até porque você vai ter... do estudante. Exato. Você vai ter as devolutivas e você vai ter que devolver esses alunos em forma de pergunta. Entende? Por exemplo, numa equação de segundo grau, você vai lá, você vai trabalhar a equação de segundo grau, você normalmente, quando você vai começar a introduzir a equação de segundo grau, você vem das equações. Você trabalhou lá a equação de primeiro grau e você vai entrar na equação de segundo grau pelas equações incompletas. Porque nas equações incompletas você consegue criar situações em que você consegue resolver elas como se fosse uma equação de primeiro grau. Né? Você isola o x e consegue resolver. Tá, por exemplo, se você não tem lá o termo independente, o c, então você tem lá um x2 menos 2x igual a zero. Aí você pode fatorar ali, bota o x em evidência, você vai ter x vezes x menos 2 igual a zero, aí produto nulo. Um é zero, o outro é zero também, né? Você tem um produto que é igual a zero, você não precisa saber nada de equação de segundo grau. Ou então, se você não tem o b ali, você tem lá um x ao quadrado menos 4 igual a zero. Você transporta o termo para o outro lado, fica x2 igual a 4, extrai a raiz de mais ou menos 2. Você também resolveu e aí você está resolvendo tranquilo. Então, normalmente, o professor ele começa com a equação incompleta. Só que tem um erro que os alunos, aí vem aquela questão da história didática. Da história didática, né, que você carrega contigo de interaluno, né, de uma turma genérica, por exemplo. Que toda vez que você trabalha com isso, os alunos só encontram uma raiz. Né? Porque eles estão acostumados com a equação de primeiro grau, então eles normalmente só vão encontrar uma raiz. E aí eles vão lá e chegam lá. Botam lá x2 menos 4 igual a 0, x raiz de 4, x igual a 2. Aí, professor, deu 2. Deu 2? E aí você? E menos 2, será que é a resposta? Aí eles vão testar lá. E também é. E tem outra resposta para isso? Será que tem outra resposta? Aí deixa eles lá se virarem. Ou seja, você já está, pelas suas relações anteriores, você consegue dar essas devolutivas a partir disso. Então, esse é o papel do professor enquanto observador. Ele está observando lá o que o aluno está fazendo e ele pode inferir ali. Se o aluno está só encontrando uma raiz, e aí você chega e dá um peteleco nele. Será que tem outra resposta para isso? Aí o aluno, tem não. Eu falei, vamos apostar? Que tem? Casar dinheiro, pipoca, qualquer coisa. Aí, tá entendendo? E as crianças vão entrando na brincadeira e você vai
E você vai agindo com eles, você vai movimentando eles e eles vão caminhando. Então, esse é o papel do professor dentro da sala de aula, dentro desse momento da situação didática, como observador. É uma crítica que Margolinais faz para Brousseau, que quando Brousseau coloca, no primeiro modelo dele, ele não coloca o professor nesse momento de devolutiva. Né? Ele não coloca. Isso, por isso que eu estava com essa dúvida. Mas, assim, você também tem que entender uma coisa. Brousseau, ele está no momento em que você tem uma tecnologia surgindo no mundo de forma exponencial. Então, ele também acredita, ele é levado a acreditar, como muitos daquela época, que ia existir uma maneira de você ensinar mecanicamente para as crianças, sem a professora agir, que é a engenharia didática. A engenharia didática, ela é um sistema, né, que você tem uma sequência didática que faz com que o aluno ele consiga ir caminhando como se fosse uma engenharia. Entendeu? Ele vai tentando e consegue resolver. Até nos textos mais antigos, se você for ver os textos mais antigos de engenharia didática, que eles chamam de engenharia didática de primeira geração, o professor aparece como um ruído necessário. Então, assim, porque o professor não ia precisar. Não ia. Mas aí Margolinais, ela já vem com uma outro tipo de reflexão, com uma outra postura, e aí ela começa a colocar o professor num outro papel dentro da sala de aula. Entende? Muito bom, obrigada, Marcos. Beleza. E aí? Tem mais alguma pergunta? Alguém que queira perguntar ao professor? Se tiverem, aproveitem, viu, um momento, porque é um momento ímpar mesmo, como falaram aqui no grupo. No chat, na verdade. E no grupo também, do WhatsApp, que eu estou acompanhando. Engraçado, por que ímpar, né? É único, né? Assim, por que é um momento ímpar, né? Porque ímpar também tem mais de um, né? Não é? Não é. Verdade. Ímpar é um par mais um, né? Pegou todo mundo agora. Talvez seja a referência para não dividir por 2 ou não ter resto. Para você ter outro, né? Exato. Você tem outro, é o par, né? Você tem outro. Isso. O par sempre tem um outro, que é o par. O ímpar, né? não. Em algum momento, o ímpar é um par mais um, né? Isso. Tem mais de um. Um verdade. sei lá o que é. Mas eu não sei também por que assim. Então, pessoal. Nenhuma O pessoal pergunta. também já está cansado. Oi. Mas foi um momento bem proveitoso mesmo, viu? Bem proveitoso e, assim, quanta sabedoria, né? Repetindo a fala de Franciele aqui no chat. Porque não adianta vir com modéstia, não, porque, assim, mesmo a gente que está, né, estudando a teoria das situações didáticas, né, quando ouve outra pessoa, assim, quando tem esses momentos, assim, de discussão mesmo, de aprendizado, de estudo, a gente passa a ver coisas novas, incrível, né? Então, aqui, eu, mesmo estudando, vi coisas novas que me instigou a buscar mais sobre, né? Uma delas foi a questão que você falou logo no início, aquela sua fala, que eu achei muito importante, né? A questão da sensibilidade, né? A sensibilidade da gente tratar disso. Então, gostei bastante dessa fala, gostei também de todos os momentos, né? Mas essas coisas novas que eu não havia até então ouvido falar, né? E que eu passei a pensar e refletir, né? De buscar mais sobre, porque a teoria ela é densa, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Então, a gente percebe nesse momento. E uma das perguntas reflexivas que você colocou, quais as implicações, né? Na prática docente. Antes de estudar a teoria das situações didáticas, que eu estudei durante a graduação, né, graças ao professor Diógenes, e no grupo de pesquisa, o qual ele liderava, ele lidera, né, ainda, né, ele apresentou a teoria das situações didáticas, né, e, tipo, posteriormente fui para a sala de aula, né, e quando a gente vai, né, a gente fazendo uma comparação, eu mesmo particularmente, a gente observa, né, o quão é interessante a gente conhecer essas teorias, né, a teoria das situações didáticas especificamente, porque muda, né, o nosso ver em sala de aula. Querendo ou não, a gente muda. A gente não, conhecendo a teoria, a gente passa a enxergar, né,
o que acontece em sala de aula com outros olhos. Então, pena, né, que algumas graduações, né, a gente sabe mesmo, que não oferece esse suporte teórico, né, para os graduandos. Infelizmente, muitos professores que já se formaram não têm conhecimento dessa teoria, né, mas estamos aqui nos formando, né, quanto formadores de professores mesmo, formações continuadas para levar esses conhecimentos a esses professores, para que eles possam ter conhecimento, né, desses construtos teóricos para refletir sobre suas práticas docentes. Né? Então, foi um encontro maravilhoso esse de hoje, né, com o professor, que aprendi mais sobre a teoria das abstrações didáticas. Né? Já agradeci a ele sobre ter aceitado o convite, a participação dele, né? E agradecer novamente pelas contribuições agora, né? Dele ter trazido para a gente nesse momento, nessa noite de hoje. Eu que agradeço. Sim, Diógenes quer falar alguma coisa, Robson? Eu quero. Eu vou desejar, né? Eu sou meio enxerido para falar. Vou dizer que Lucivânio e os orientandos já tiveram orientação já hoje, né? Já tiveram um momento de orientação indireto. E por estarem estudando essa teoria, então Marco e Beto já fez a sessão de orientação, aproveitou a palestra e já orientou, né, Marco? Agora produzir para mandar para ele ler. Mas, Marcos, brincadeiras à parte, muito bom. Assim, duas coisas que eu gostei foi te ver, né? Depois de tanto tempo, fazia tempo que a gente não se via, um prazerzão. Fiquei muito alegre quando eu estava dirigindo e você entrou. Tua presença é muito boa, energia muito boa que tu tens. Então, prazer, né? Falo no sentido pessoal mesmo, gosto demais de você. Então, foi muito bom ter te visto. E segundo, foi muito bom ter te assistido e aprendido bastante hoje contigo. Muito bom você ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje, ensinando a gente, né? E uma coisa que eu gostei muito da tua fala foi que você fala da teoria exemplificando. Isso é muito bom, porque fica mais fácil a gente aprender, né? Que você vem com as ideias, até a gente que quando vai dar alguma palestra, alguma coisa, eita, vou pegar aquela ideia de Marcos Bessa colocou, porque fica bem legal o pessoal aprender. Então, assim, você mastigou, né? Não trouxe a teoria nua e crua. Você trouxe ela mostrando os detalhes, mastigando, criando situações. Acho que hoje a gente rodou praticamente o mundo inteiro, né? Foi ali, foi na Espanha, foi no Brasil, foi em tal lugar, dentro do Brasil também. Então, assim, foi muito legal a tua fala, a tua estratégia de metodológica, né, para apresentar a palestra, ela é muito boa. E a gente fica aqui querendo mais, né? Querendo mais, muito bom. Parabéns aí. E pessoalmente foi muito bom te ver. Abraço forte. Obrigado, querido. Também quero agradecer, né, a Marcos Bessa por esta excelente explanação. A gente tinha se visto no EPEM, no EPBEM, na realidade. No EPBEM já fazia tempo também que a gente ia se encontrado, né? E, assim, é como o Diógenes colocou, Marcos, a gente vai trabalhando com a teoria, vai discutindo. Eu estou com a disciplina agora esse semestre, didática da matemática, a gente já discutiu, inclusive, um pouco na aula anterior sobre TSD, né, a parte inicial, e aí a gente vê outros colegas trabalhando, aí eu não sei como é que vocês entendem, mas eu sempre fico fazendo assim, poxa, onde é que eu me aproximo? Onde é que eu me afasto? E aí quando você consegue perceber que o nosso discurso, né, tá se aproximando com discursos, né, como, por exemplo, de Marcos Bessa, de outros colegas, aí a gente fica feliz, né, Diógenes? Nós somos aí, ele é da segunda geração, vamos dizer, aí da educação matemática, acho que é da segunda geração, né? Se a gente for tirar Paulo Figueiredo, Marcelo Câmara, os grandes aí na primeira geração, Bessa já é segunda, eu e Diógenes somos terceira ou quarta geração aí. Eu sou a 10ª. E aí, isso aí é muito bom para a gente, né? Porque a gente percebe que a gente está caminhando pelo caminho certo. Então, quero agradecer, Marcos Bessa, mais uma vez por essa participação. Seja muito bem-vindo. E show de bola, vamos difundir a educação matemática. E eu quero saber o que é que tem em Caruaru, né? Porque todos os educadores matemáticos estão indo para lá, estão fortalecendo o curso. Eu acredito que vai se tornar... Tem a didática da matemática francesa, vai ter a didática da matemática pernambucana. Um abraço.
Poxa, obrigado pelas palavras de vocês, de carinho, obrigado mesmo, né? Obrigado, eu sei que são sinceras. Não sei se são verdadeiras, assim, se eu sou Acho que são. Eu mas acho eu que sei que são. são sinceras, vocês têm um carinho grande, eu tenho um carinho grande também, muito grande por vocês, fico muito feliz de te ver, poxa, fazia um tempão que a gente não se via, Robson também, Lucimânia tem que me ver, não tem jeito, né? Mas eu agradeço demais, assim, o carinho e eu me coloco à disposição para sempre que vocês quiserem discutir alguma coisa, se for possível, assim, se eu achar que eu posso contribuir, eu venho para cá para a gente conversar. Isso vai ser muito legal. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo, de coração. Um abraço para todos. Fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Também. Obrigado, Bessa. Grande abraço, irmão. Abraço. Família, professor, abraço. Mesmo, Boa gratidão. noite. Até mais.